Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição 10 da classe de juvenis, Naum e Abacuque. Para esta aula, os únicos sugeridos são 107, 212 e 610. Esta aula será no dia 9 de junho, portanto, dia do pastor. Então, parabéns a você que é pastor. Naum significa conforto, consolo, cheio de consolação. Já o nome Abacuque significa abraçar, dobrar, cruzar braços, cruzar mãos, abraço ardente ou o que abraça. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Portanto, nós devemos viver pela fé. Nós devemos crer pela fé, crer no Senhor Jesus pela fé. E não porque eu vi algo, um milagre aconteceu e por isso eu agora vou acreditar. Não, eu preciso acreditar, eu preciso primeiro ter fé para depois ver um milagre acontecer. A profecia de Naum, a destruição iminente de Nínive. A profecia de Naum vai de encontro a um povo que antes havia sido poupado por Deus, devido ao seu arrependimento, conforme relata Jonas em seu livro. Todavia, as gerações seguintes não abandonaram a crueldade. Assim, o mesmo povo que outrora havia sido instrumento de Deus para castigar Israel, levando-o cativo, agora experimentaria o juízo divino. Nínive, a orgulhosa cidade, seria completamente destruída por Deus. Vemos aqui um caso muito interessante sobre a questão de Jonas, que Jonas falou para Nínive e o povo se arrependeu. Depois, quando foi Naum falar para esse povo, o povo não se arrependeu. Qual foi a consequência desse negócio? A consequência foi que a cidade foi completamente destruída. O que isso refere para nós? Que muitas vezes a destruição ela é iminente, ela acontecerá a qualquer momento. E nós, como povo de Deus, devemos ter cuidado para que não venha suceder conosco. Nós devemos estar na obediência ao Senhor e também da sua palavra. Eu estou aqui um pouco brigado aqui com um termo que vai dizer que vai de encontro a um povo que antes havia sido poupado por Deus. Eu estou um pouco confuso com essa palavra, eu não consigo aqui, na verdade, conciliar. Eu vou te falar por quê. Porque quando a expressão fala vai de encontro, é que vai contra. Quando fala vai ao encontro, significa que vai a favor. Então, devemos dizer que a profecia de Naum vai contra a um povo que antes havia sido poupado por Deus. É verdade, está certo sim. Porque realmente o povo tinha sido poupado por Deus e agora não foi poupado, está certo. Está em contradição, então está perfeito. Então veja que a destruição de Nínive ela foi iminente. Quantas vezes o Senhor nos tem falado algo, mas nós por desobediência falamos o quê? Não, Deus não vai fazer isso comigo. Deus não vai usar esse povo para que eu seja cativo. Deus não vai usar esse povo que é cruel, é pior do que eu, para que ele venha assim me corrigir. Bem, não é bem assim o negócio. Deus usa quem Ele quer, para o propósito que Ele bem entender. Deus chegou a usar, por exemplo, a Babilônia para corrigir Israel. Então, muitas vezes, nós pensamos que somos o bam, como diz aí fora, né? Nós podemos tudo porque somos cristãos. Não é bem por aí o negócio. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7, principalmente ali no versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus. E muitas vezes nós estamos tentando a Deus. Então nós devemos ter muito cuidado por aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos vivendo. Será que nós não estamos vivendo uma desobediência com o Senhor? Nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos assim ser destruídos. A voz do Senhor. Diante das maldades praticadas por Nínive, o Senhor se pronuncia: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Esse relato revela que o Senhor Deus se vinga das maldades praticadas pelos reinos iníquos, que se acham invencíveis e onipotentes. Quantos reinos, outrora, que era grande, né, gigantesco, por exemplo, eram chamados de invencíveis, foi contra o Senhor e o que deu? Vou te dar um exemplo bíblico. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o rei Senaqueribe. Senaqueribe veio contra o povo de Deus. E é interessante que o rei Josafá, ele fez algo muito interessante, que ele
colocou o problema diante do Senhor e ele colocou perfeitamente. Ele disse para o Senhor: Senhor, está vindo contra nós um homem que é experimentado na guerra. Ele nunca perdeu uma batalha, ou seja, Senhor, ele é um homem, realmente ele é bom no que ele faz, ele é um homem de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha, mas os nossos olhos estão fitos em ti. Ou seja, o povo de Senaqueribe, o exército de Senaqueribe veio contra o povo de Israel. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que depois que Josafá orou, Deus enviou um anjo e o anjo matou 185 mil homens de guerra do exército de Senaqueribe. E quando Senaqueribe voltou para sua casa, ele foi morto pelos seus filhos. Então veja que grande coisa faz o Senhor. Quando alguém vem contra o Senhor, vem querer combater contra Deus ou contra os seus, né, contra os da casa do Senhor, verdadeiramente ouvirá a voz do Senhor: eis que eu estou contra ti. E quando Deus fala que está contra ti, aperta o negócio, porque o negócio vai ficar estreito. E parece que muitas vezes as pessoas não compreendem. Muitos reinos acham-se que não jamais cairão, que Deus é impossível de Deus acabar com o meu exército. Quem é esse Deus? Muitas vezes perguntam, né? Possam perguntar: quem será esse que virá contra mim e vencerá? Porque eu jamais perdi uma batalha, o meu exército grande, grandioso. E quantas vezes vemos o que acontece? A voz do Senhor vem contra aquele povo e aquele povo, aquele exército é completamente destruído, porque ninguém, jamais ninguém, de maneira nenhuma, enfrentará a Deus, virá contra Deus e vencerá. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos cair também nesse negócio. Por que eu digo isso? Porque quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e parece que querem afrontar a Deus de alguma forma, como por exemplo o caso de Ofni e Finéias. Estavam dentro da casa do Senhor, eram da linhagem sacerdotal, ou seja, seriam sacerdotes, entretanto faziam coisas execráveis dentro da casa do Senhor, dentro do tabernáculo de Deus, e grande foi a sua ruína. Deus, como diz lá em Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente. Então, independente de quem seja, Deus não poupará da situação de que da afronta. O Senhor virá com força e grande poder. O perigo iminente da queda, razões da queda de Nínive. Nínive seria punida pelos seus muitos pecados, como por exemplo a crueldade notória e conhecida por outros povos. Nínive era um povo completamente cruel, eram cruéis, coisas por exemplo que não dá nem para falar aqui, mas são pessoas muito cruéis, de uma crueldade que capaz até mesmo de fazer espantar o mais vil pecador hoje. Então eram pessoas muito perversas, muito cruéis. Eles não tinham pena de ninguém. Iam completamente ao extremo para poder torturar uma pessoa, por exemplo. Eles não tinham piedade nenhuma. Bem como pelo aprofundamento de suas práticas de feitiçarias. A feitiçaria é algo que está intrínseca no mundo. Isso existe praticamente em todos os países, podemos dizer. Mas ela é muito mais forte, pelo que eu vejo, na Nigéria, país ali da África do Sul. Ali a prática da feitiçaria ela é muito profunda, ela é muito forte. Então, muitas vezes, até mesmo aqui no Brasil existiu até um que ia ser levado lá para a Nigéria, não sei se chegou a ser levado para a Nigéria para ser bruxo também. Então, a feitiçaria na Nigéria, países da África, são muito fortes. E essa feitiçaria era o que Nínive praticava, ou seja, era contra Deus. Toda feitiçaria ela é contra Deus. Então o povo entrava nessa questão de feitiçaria. E Deus não se agrada deste negócio. Também na imoralidade sexual e da malícia sexual, a imoralidade sexual, eu não vou entrar aqui em pormenores, até porque você é menor, mas de modo geral, a imoralidade sexual é um ato sexual que não é, ou melhor, que não são aprovados por Deus. E aqui existe uma gama bem grande de situações de imoralidade sexual. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que esse pode falar aqui, que é a questão da homossexualidade, por exemplo. A homossexualidade é uma imoralidade sexual aos olhos de Deus, e entre tantas outras coisas. Então,
essa questão da imoralidade sexual também era muito intrínseca lá no povo de Nínive. E também a questão da malícia. O que é a malícia? A malícia é aquela pessoa que já vê as coisas com maldade. Aqui, podemos dizer, em todas as esferas, mas principalmente na questão sexual. Em tudo a pessoa vê malícia, ele é malicioso, ele faz as coisas de uma forma já premeditada para fazer o mal. Então isso é o que? Malicioso, é uma malícia. A justa recompensa da parte de Deus. Nínive foi destruída e nunca mais reedificada depois da sua queda em 612 a.C. A justa recompensa da parte de Deus ensina que quando o pecado alcança determinado nível na sociedade, Deus envergonha o povo, derrubando todos os meios de continuação da maldade. Veja que é muito interessante que foi uma recompensa de Deus ao povo de Nínive. Mas recompensa não é uma coisa boa? Em parte sim, mas a recompensa aqui foi justa. Como chegou ali a um nível muito alto de pecado e de iniquidade ali da parte do povo de Nínive, o que Deus fez? Deus acabou fez aquilo que nós chamamos de acabar com o mal, arrancar o mal pela raiz. Deus acabou com toda a cidade, destruiu toda a cidade e ela jamais foi reedificada depois dessa destruição. Por quê? Porque Deus não pactua com o pecado. E muitas vezes esse pecado tem andado de uma forma tão grandiosa que chega às narinas do Senhor com um mau cheiro já. Então Deus já não suporta mais aquele negócio. Então Deus acaba de uma vez por todas com a questão do pecado, porque Deus abomina o pecado, Deus não pactua com o pecado. O pecado ofende a santidade de Deus. Então há um momento que acaba a paciência do Senhor. Por exemplo, às vezes você é um pouco arteiro ou um pouco arteira, então você vai fazendo uma arte aqui, uma arte ali, o seu pai vai deixando, não está falando muita coisa. Ele fala, não é por aí o caminho, não é por aí, é melhor você parar com esse negócio, não quero ver você andando com aquela pessoinha. E começa a falar, e você faz o quê? Você insiste na desobediência. Terá uma hora que seu pai vai fazer o quê? Vai pegar um cinto, né, ou uma vara de goiaba e vai jogar, vai ir ao encontro. Olha que interessante, não vai de encontro, vai ao encontro de quê? Das suas pernas. Então, por que você está sendo ali, tendo aquela recompensa? Porque você foi desobediente ao seu pai, ou talvez a sua mãe, né, ou seus avós, mas geralmente pai e mãe, né? Então, você vai perguntar aí, por que você fala assim? Porque eu fazia muito isso. Quantas vezes a vara de goiaba não vinha nas minhas pernas? Porque eu era desobediente à minha mãe. Eu era extremamente desobediente. Então eu recebia a recompensa por ser desobediente. Qual é a recompensa do desobediente? Surra, vai apanhar. E quando apanha de pai e mãe ainda tá bom, porque pai e mãe ainda bate com certo amor, com certo cuidado para não machucar. O problema é apanhar do mundo. Então quantas vezes os jovens hoje estão dentro da casa do Senhor e vai para fora da igreja, vai andar em outros lugares, em outros cantos, achando que lá vai ficar tudo bem. Não, não vai. O mundo até te abraça, é caloroso quando você chega. Lembra lá da parábola do filho pródigo? É aquilo ali. O povo abraça, é algo bom, é bonito no início, mas depois o que acontece? É completamente desprezado e rejeitado. Aí vem a consequência da desobediência, que é a surra que o mundo dá. E o mundo não bate com o mesmo amor que pai e mãe. Portanto, não seja desobediente aos seus pais e não seja desobediente ao seu Senhor. A profecia de Abacuque, o clamor do profeta. O profeta Abacuque levantou um clamor a Deus ao contemplar uma sociedade injusta e pecaminosa na qual a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. O profeta então suplicou a justiça divina, porém inicialmente não conseguiu encontrar as respostas. Quando o Senhor respondeu, o profeta ficou estarrecido, pois ele enviaria babilônios, nação mais injusta e cruel, para castigar os filhos de Judá. Então vemos aqui algumas questões muito interessantes sobre a questão da oração, do clamor do profeta Abacuque, pela questão, por exemplo, da sociedade injusta e pecaminosa, que a lei era o quê? Era a frouxa, né? Quando as pessoas faziam coisas ruins, a lei passava a mão na cabeça, não fazia, não reprimia, não repreendia, provavelmente, talvez, porque eram pessoas poderosas, como é o caso de hoje, né? Que a lei é como a teia de aranha. Prende os pequenos insetos e deixa os grandes escaparem.
Então aqui é uma questão que é muito parecida com esse negócio. E não foi só isso. O profeta chegou até mesmo a suplicar ao Senhor uma justiça. Porém, inicialmente ele não encontrou resposta. Talvez seja o seu caso. Às vezes você está passando por uma situação tão ruim, tão difícil, que você não encontra resposta. O Senhor não te responde. Você clama, mas o Senhor não te dá a resposta. Você se sente o quê? Uma pessoa rejeitada. Você se sente uma pessoa esquecida por Deus. Mas não é isso. O Senhor que está te aprovando. É o Senhor que está te testando. É o Senhor que vai usar isso como exemplo lá na frente. Então, permaneça firme. Continue buscando ao Senhor, porque a resposta virá. Quando o Senhor respondeu ao profeta, ele ficou estarrecido. Por quê? Pois ele enviaria os babilônicos, nação mais injusta e cruel, para castigar os filhos de Judá. Aquilo que eu te falei lá no início. O Senhor fez o quê? Usou o povo da Babilônia para castigar Judá. Mas ora, como pode isso se Babilônia é uma nação muito pior do que Judá, é muito mais perversa, é mais pecaminosa, é mais idólatra, é muito pior do que Judá? Porque Deus usa quem Ele quer para nos corrigir. Então, quando chega a esse ponto, é porque Deus já perdeu a paciência. Então Ele pega uma pessoa, digamos assim, que peque mais do que nós, que é completamente contra Deus, justamente para nos dar uma lição de moral, uma lição de ética, uma lição espiritual. Então, aquela questão da surra, veja, quando o mundo bate, não bate com o mesmo amor. Então, lembre-se, quando Deus te corrigir, aos Hebreus 12:6, lembre-se, Deus está corrigindo porque Ele te ama. E quando Deus estiver te corrigindo, acalma o teu coração, porque Deus não vai bater com tanta força como o mundo bate. Lembra lá da vida de Jó? Jó foi como? Como foi a vida de Jó? Sofredora. Por quê? Porque quem bateu em Jó não foi Deus. Foi quem? Foi o adversário. O adversário, ele não tem pena, ele não tem piedade de bater em ninguém. Então, quando você estiver clamando ao Senhor, continue buscando ao Senhor, não perca as suas esperanças, porque certamente o Senhor te responderá. Agora, nós devemos estar dentro do propósito de Deus, para que nós não venhamos estar assim, numa questão igual eu estava aqui, a nação de Judá, e assim ser corrigido por uma nação completamente ímpia. E assim aumentando assim a humilhação do povo de Judá. E também, no nosso caso, né, se nós somos corrigidos pelo povo do mundo, a nossa humilhação é muito maior. Não basta ser corrigido pelo pai e pela mãe, agora você corrigido pelo povo lá do mundo. Olha que situação, é bem difícil, né? O conflito e o triunfo da fé. O conflito do profeta, por não entender os caminhos de Deus, é sagrado, é sanado pela seguinte resposta: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará. E não mentirá, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Muitas pessoas acreditam que essa passagem é também uma forma de dizer que a Bíblia menciona, por exemplo, sobre os outdoors. E faz muito sentido, né? Outdoor é aqueles painéis que ficam geralmente nas rodovias, né? Que fala alguma publicidade de modo geral. Então eles fixam lá nas tábuas, né? E quando as pessoas passam de carro, por exemplo, em alta velocidade, conseguem ver aquelas placas, aquelas publicidades. Então muitas pessoas acreditam que isso aqui é uma forma de falar sobre outdoor, que a Bíblia fala sobre outdoor e em parte faz todo sentido. Mas veja aqui para nós, independente das circunstâncias, veja que a visão é ainda para o tempo determinado. Ou seja, é para aquele tempo, mas também é para um tempo para frente. É mais para frente também a questão da profecia, o triunfo da fé. Então virá de uma certa forma. E muitas vezes nós pensamos que está aqui, está tardando, mas não se preocupe, que a questão virá e não tardará. Às vezes pode tardar para nós, porque o tempo foi feito para nós e não para Deus. Deus não precisa de tempo. Ele não precisa, ele é criador de todas as coisas. Ele é eterno, então o tempo para ele não faz nenhuma diferença. Se é um dia ou se é 1000 anos, para Deus é a mesma coisa, para ele não faz diferença. Então muitas vezes nós pensamos que está tardando para nós, mas está dentro do tempo de Deus. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Existe muita questão sobre a questão do tempo. Veja que quando Lázaro morreu, Jesus foi avisado. E Jesus falou que Lázaro estava dormindo, mas vou despertar. E o que os discípulos disseram? Ora, Senhor, se está dormindo, certamente acordará. Jesus depois foi claro: Lázaro está morto. Mas por que Jesus falou que ele estava dormindo? Porque Jesus de fato ia despertar. Olha que interessante.
Ali existe uma crença, e parece que essa crença existe até hoje lá em Israel, pelo menos os mais antigos, né? Mas não posso afirmar com toda certeza. Mas na época existia uma crença de que a alma ficava no corpo até 3 dias depois da morte. Só que Jesus só chegou lá no quarto dia. O que isso traz para nós? Que Jesus não anda no tempo humano, ele anda no seu tempo. Ainda que seja tarde para aquele povo, olha, podemos pensar o seguinte: olha, já que hoje é o quarto dia, então a alma de Lázaro já se foi, já partiu. Então não haverá mais como ele ser ressuscitado, porque realmente a alma já saiu dele. Possivelmente foi isso que esse povo acreditou lá. Mas o que aconteceu? Jesus disse o quê? Lázaro, venha para fora. Por quê? Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então, independente das circunstâncias, ainda que você pense que está tardando, calma, porque o tempo do Senhor ainda não chegou. Acalma que quando chegar o tempo do Senhor, certamente você alcançará a sua vitória. Você ouvirá o Senhor te chamar, venha para fora. A fé inabalável de Abacuque. A oração final do profeta é por renovação. Ele suplica que as obras de Deus fiquem evidentes e que todos vejam a sua glória. Na mesma oração, ele pede por misericórdia para que a justiça de Deus restaure a nação. Muitas vezes nós precisamos de orar ao Senhor para vir com justiça para restaurar a nossa nação, assim como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu virei do céu e sararei a sua terra, ou seja, o Senhor vai nos dar uma justiça, vai restaurar a nossa esperança. Veja que ele pede por misericórdia para que a justiça de Deus restaure a nação. Quantas vezes nós estamos completamente perdidos, né, e devemos continuar orando para que o Senhor venha nos renovar, nos dar um renovo espiritual. Não é um renovo para pensar nas coisas daqui da terra, de ter algo novo, né, um celular novo talvez, ou um videogame novo. Não é nada disso, é uma renovação espiritual. É isso que nós estamos precisando, de orar ao Senhor para que Ele nos dê uma renovação espiritual para compreender as coisas que são de cima. Para concluir, os pecados da maldosa Nínive foram julgados e o juízo anunciado por Abacuque veio sobre a Babilônia. Da mesma maneira, o Israel de Deus terá a sua glória restaurada no tempo determinado, porque o Senhor nunca falha em cumprir o que promete. Quando o Senhor promete, Ele cumprirá. Muitas vezes nós achamos, não é o tempo. Lembra lá de Sara e Abraão? Quanto tempo demorou? Demorou bastante tempo, né? Mas o que fizeram? Deram um jeitinho. Aqui para nós falavam, né? Podemos falar, deu um velho jeitinho brasileiro. Fizeram o quê? Pegaram Agar e fez com que Agar tivesse um filho com Abraão, para assim estar ali cumprindo a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus não era com Agar. A promessa de Deus era com quem? Com Sara, independente do tempo. Deus não se importa com o tempo nesse sentido, porque, como eu te falei, um dia para Deus e 1000 anos para Deus é a mesma coisa. Então ele deixou passar tanto tempo. As pessoas dizem que Sara, quando foi mãe, ela foi mãe com 99 anos. Então veja que Deus esperou a velhice chegar de ambos para que ali fosse dado o quê? O filho Isaque, que é o filho da promessa, independente do tempo. Nós estamos presos no tempo. Não, com esse tempo não dá, não. Já é velho, já é velha, não tem mais tempo, não dá mais. Isso é impossível. É impossível para nós, que nós dependemos do tempo. Deus não depende do tempo. Ele faz o que ele bem quiser no tempo que ele bem entender. E quando você põe no seu coração que, independente da sua idade que você tem hoje, que Deus pode fazer, por exemplo, de um pastor, ele fará, independente do tempo que você for esperar, independente das circunstâncias. Quando você começa a compreender que o tempo foi feito para nós e que nós estamos presos ao tempo, mas Deus não está preso ao tempo, espere no Senhor, acalma o teu coração, deleita o teu coração no Senhor, porque Ele certamente considerará o desejo do seu coração. Portanto, que nós venhamos andar em obediência ao Senhor, para que Deus não venha usar o ímpio para nos corrigir, e que nós não venhamos ter o nosso coração maldoso, mas que nós venhamos estar verdadeiramente firme nas promessas do Senhor para nós, independente do tempo.
Hora da revisão. Número 1. Nos ensina que não compensa uma vida de pecado, separada de Deus. Número 2. Ambas revelam, respectivamente, a misericórdia e a severidade de Deus. Número 3. Que Deus cuida do seu povo enquanto este enfrenta a oposição deste mundo. Não podemos perder a fé, nem deixar de sermos firmes e constantes na obra do Senhor. Número 4. A posição do fiel deve ser de fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Número 5. Ele suplica que as obras de Deus fiquem evidentes, que todos vejam a sua glória. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!